Fala pessoal, tudo bem? Bom, então a gente viu ali que tem dois tipos de seiva, dois tecidos responsáveis pelo transporte dessa seiva. Então hoje a gente vai ver agora a seiva bruta, tá? O transporte dela. Então o mais básico é sair da raiz e ir até as folhas. Então ele é um movimento contra a gravidade. Isso estou generalizando, claro. Tá? Então existem três mecanismos que acabam favorecendo essa subida da seiva. Um deles é chamado de capilaridade. Tá? O que é capilaridade? Às vezes a gente tem um tubinho, tá? Bem fininho, e por isso que chama capilar, tá? Que lembra os capilares da nossa cabeça. Então um tubinho bem fininho. Esse tubinho fininho, ele acaba, tá, conseguindo fazer com que a água suba contra a gravidade dela. Como? A molécula de água acaba se aderindo à parede desse capilar e ele sobe aqui, ó, tá? Então tem uma questão de afinidade da molécula de água e também tem uma questão de gravidade aqui, de força atmosférica, perdão, tá? Mas esse é um fenômeno que todos vocês conhecem, né? Se eu pegar um papel e colocar na água, um papel toalha, por exemplo, a pontinha, a água sobe, vamos dizer assim. Um dia de chuva, você chega na escola, a água está no meio da barra da calça, assim, né? Por que aconteceu? A água pega em cima, embaixo, e ela vai subindo pela sua calça. Por quê? Por conta da capilaridade. A capilaridade consegue subir no máximo aí até uns 30 centímetros. Tá? Então, bom, 30 centímetros explica a coisa toda que a gente quer aqui? Para algumas plantas, 30 centímetros está bom. Né? Uma grama, né? Essas gramíneas rasteiras, 30 centímetros está ok, né? Mas não é. A maioria das plantas, né, as angiospermas aqui, são maiores do que 30 centímetros. Vocês viram ali nas outras aulas, chegam ali 60, 80 metros. Então, vamos para mais uma. Pressão positiva de raiz. O que é isso? Então vamos lá. Você tem uma raiz aqui da árvore, tá? Essa raiz, a planta ativamente transporta os sais e os nutrientes para cá. Ativamente. Ela coloca os sais, tá? Então, cálcio, magnésio, tá? Ela vai ficar com a raiz hipertônica em relação ao meio. Então ela tem uma concentração muito maior dentro da raiz do que fora. E você já sabe disso, né? A água está aqui, a água vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. A água gosta de diluir, ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então a raiz absorve água. Bom, a raiz é tão concentrada que ela vai absorvendo água e vai jogando essa água para cima, tá? E vai jogando a água para cima, formando uma pressão mesmo, isso é uma bomba, tá? Algumas plantas conseguem ter essa pressão de raiz, tá? Que joga água a 1,5 metro de altura. 1,5 metro de altura, né? Mais ou menos a minha altura. Não. É assim. Então, o que acontece? Se você vê uma pessoa que acabou de cortar uma árvore ficou cortada, imagina que você cortou, ficou só o toquinho da árvore ali. A árvore, ela vai jogando, não é um chafariz, gente, não é isso. A água fica escorrendo e em volta da árvore todinha que foi cortada, fica úmido, que a água sobe e escorre. Né? Isso eu já presenciei. E quando eu presenciei isso, o meu tio pegou e falou assim, essa árvore está chorando, porque morreu. Né? O pessoal fala, não é, a pressão positiva de raiz. A raiz dela é bem forte, ela continuou jogando a água para cima. Tá?
como não tinha mais árvore, porque algum imbecil cortou, tá? Ela não vai mais subir, consequentemente ela cai e molha, fica tudo molhado ali em volta. Mas o que importa é que 1,5 m, bom, ajuda, já é bacana, 1,5 m, mas não explica tudo. Então, o que explica a planta conseguir levar a água lá da raiz e jogar para 10, 15, 20, 30 metros de altura? Lembrando, né, vocês devem lembrar disso, que a pressão aqui na coluna d'água é em relação à altura, né? Quanto mais alto, maior a pressão, maior ela vai ter que ter força ali, né? Isso vem lá da física. Então, como é que isso explica? É uma teoria que a gente vai chamar de teoria de tensão e coesão, tá? Da molécula d'água. É tensão, coesão e adesão, tá? Chamada também de teoria de Dickson, né? Que foi o cara que acabou elucidando isso aqui. O que é isso? A molécula de água, vocês já devem ter visto isso, elas gostam de ficar juntinhas. A molécula de água gosta, então se você vai tendo uma gota d'água, forma gota, 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 aí depois ela fica até altinha assim, aí ela espalha. E a água não espalha de uma forma totalmente homogênea, ela espalha e vai seguindo aquele caminho. Quando eu era criança, a gente ia viajar de carro, descer a serra, na época não tinha DVD para criança assistir, porque a criança hoje manda em tudo, né? Não, na época a gente se divertia com o quê? Torcer para chover e ficar vendo as gotinhas d'água assim no vidro e ver qual que chegava primeiro, ficava competindo. Mas o que é isso? A aguinha ela vai descendo junto. A gotinha assim, ela não vai espalhar completamente. A molécula d'água gosta de ficar juntinha. Então olha como é que é a teoria interessante. Então imagina que a gente tenha a nossa arvorezinha aqui, ó. Tá? Bom, aqui a gente tem a raiz, tá? E a folha, tá? Então, raiz e a folha. Então, aqui, pelo xilema, o que vai acontecer? A água entra por pressão positiva de raiz, tá? E aí, o que acontece? A planta perde água, tá? Ela vai perdendo água pelas folhas em uma estrutura chamada estômato, tá? Essa água, ela sai na forma de vapor, tá? Ela vai sair na forma de gás. E conforme essa água sai aqui, ela puxa a água do lado. E essa água puxa a água do lado, que puxa a água do lado, que puxa do lado e assim por diante. Então, a água entra pela raiz, pela pressão positiva de raiz, só que logo que a água entra, já tem um fluxo aqui, tá, de água subindo e ela vai sendo puxada, porque as moléculas gostam de ficar juntinhas da água, certo? Tensão e coesão. E a água vai subindo. Só que, poxa, mas sério? Ora, uma folha não vai conseguir fazer isso. Mas a árvore tem centenas de folhas, milhares de folhas. Cada folha com centenas de milhares de boquinhas, que são esses estômatos, soltando água. Então, ela vai sucção, vai puxando a água como se fossem canudinhos. E o xilema, tá, é um monte de canudinhos. Tá? Um montão de canudinhos de madeira e os estômatos vão sugando essa água, sugando, tá? E a água vai subindo. Então olha que interessante, a planta, para poder transportar a água, tá? Ela vai ter que perder água. Uma árvore solta para a atmosfera milhares de litros de água. Tá? Uma árvore grande como aquela sumaúma que eu mostrei no outro slide, ela vai jogar para a atmosfera toneladas de água por dia. Por isso que as matas são o que nós chamamos de produtores de água e dos rios voadores. Você vai descer a serra, você pega uma neblina, isso muitas vezes é água, tá? No formato de vapor que aquela mata está liberando. A Amazônia libera água lá no nosso norte
E essa água toda, uma quantidade enorme, vem caindo aqui no sudeste. Tá? Então, uma árvore é fundamental para esse equilíbrio hídrico do planeta, porque para ela conseguir pegar a água, tá? Ela precisa perder água. Então, essa é a teoria da tensão, coerção, sucção da água, ou teoria de Dickson. As três juntas é que vai explicar para a gente como é que uma árvore joga a água lá para cima. Mas a principal é essa daqui, a teoria de tensão, coerção e sucção da molécula de água. Beleza, pessoal? Então,